algumas questões da vida da igreja, alguns valores da vida da igreja, têm perdido a sua essência, o seu valor de verdade, tem perdido o seu poder, porque tem caído na normalidade, ou tem caído como se fosse algo simplesmente banal. Você pode observar que o próprio sangue de Jesus é utilizado tanto, se utiliza tanto a expressão do sangue de Jesus, mas eu quero dizer para você que poucas pessoas sabem de verdade o poder que há no sangue de Jesus. Ei, irmão, olhe para mim. Quantos aqui sabem que há poder numa pistola? Quantos aqui sabem que há poder numa pistola? Há poder numa pistola, amém ou não? Mas se você não sabe usar a pistola, que poder que ela tem? Poder de nada. É verdade ou não é? Quantos aqui sabem o poder de uma espada? É poderoso uma espada. Mas se você não sabe utilizar a espada, que poder que ela tem para você? Nenhum. Quantos aqui sabem o poder e o valor do sangue de Jesus? Mas se você não sabe utilizar-se desse sangue que já está sobre a sua vida, querido, de valor nenhum ele terá para você. Valor nenhum ele terá. Eu quero dizer para você, querido, que a nossa vida física, a nossa vida, o que, irmãos? A nossa vida física, para sustentar essa vida, nós necessitamos de alguns itens básicos. A gente precisa de água, a gente precisa de oxigênio, a gente precisa de alimento, a gente precisa de vestimenta, a gente precisa de habitação. Nosso corpo, ele, além desses itens básicos que ele precisa também de uma certa quantidade de proteínas, vitaminas, minerais. E eu digo para você, se esses itens não tiverem na tua vida, eu quero dizer para você, querido, que a tua vida física ela pode chegar ao fim, ou seja, você pode morrer, ou você pode viver uma vida de grande sofrimento, porque te faltam os itens básicos. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: meu irmão, existem itens que são fundamentais para a vida física, e na falta deles, você pode morrer, ou até mesmo viver em grande sofrimento. Na nossa vida espiritual, querido, acontece a mesma coisa, não é diferente. Na nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual ela requer certos elementos básicos que são essenciais para a nossa saúde espiritual. Sem eles, nós encontramos dificuldades para sobreviver como um cristão em um mundo que não conhece a Cristo, em um mundo que não conhece o Senhor. E um desses elementos básicos é o sangue de Cristo, o sangue de Jesus. E por que nós necessitamos tanto desse sangue? Por que é tão fundamental o sangue de Jesus nas nossas vidas? Nós acabamos de ministrar a canção do Fernandinho aqui, Nada Além do Sangue. E muitas vezes, querido, a gente canta essa canção, mas não entende nem o que está cantando, não sabe da profundidade do que nós estamos cantando. Está dizendo que nada além do sangue é capaz de nos purificar, de nos perdoar. É pelo sangue que nós temos novo acesso ao Pai, é pelo sangue que somos perdoados, que somos purificados. É pela cruz, querido, que o Senhor demonstra a sua graça por nós, para nós. Só que muitas vezes a gente canta isso, irmão, e a gente canta tão da boca para fora. Eu quero dizer para você, querido, que existem louvores que nós não deveríamos aceitar cantá-los da boca para fora, porque é um desperdício. Então a pergunta é: por que necessitamos tanto do sangue de Jesus?
Porque essencialmente o homem, quando ele peca, ele enfrenta basicamente 3 problemas. Quantos problemas? Quantos problemas? E esses problemas envolvem 3 partes. A primeira parte, Deus. A segunda parte, nós mesmos. E a terceira parte, Satanás. Quando o homem peca, ele arruma um problema, ou 3 problemas básicos. E esses problemas, cada um deles envolve algo. Um envolve Deus, o outro envolve a nós mesmos, e o outro, querido, envolve o próprio diabo. E é por isso que o sangue de Jesus, ele é tão importante para nós. Por quê? Vamos falar do primeiro. O problema que envolve Deus, ou seja, quando nós pecamos, nós arrumamos um problema para nós mesmos quanto a Deus. Por quê? Porque quando nós pecamos, irmãos, nós acatamos, nós passamos a sentir uma sensação de separação. Separação. Nós nos sentimos normalmente separados. Observe, querido, que toda vez que um crente peca, que é um servo de Deus peca, e eu quero dizer para você, querido, que eu estou tratando dessa mensagem na realidade da vida de um crente. Amém ou não? Todas as vezes que um crente peca, querido, inconscientemente ele se sente separado de Deus. Ele sente a sua comunhão prejudicada. Vou te dar um exemplo. Amém? Vamos supor que você está aqui agora, está na sua casa, e de repente você acabou de cometer um pecado gravíssimo. O que você acabou de cometer? Um pecado gravíssimo. Na sua casa, seja por pensar, por falar, por agir, seja o que for. Irmãos, quantas vezes isso acontece conosco, e imediatamente, querido, nós não temos a menor coragem de orar. Nós nos sentimos desencorajados de até mesmo falar com Deus. Isso acontece com os irmãos, amém ou não? A gente se sente envergonhado, a gente se sente separado. Sabe, querido, parece que a gente começa a sentir uma sensação de distanciamento, esfriamento. Normalmente, quando pecamos, ou quando cometemos atos pecaminosos, a primeira coisa que acontece conosco é justamente essa sensação de separação. Observe, querido, o fato de Adão, o caso de Adão. Eu tenho falado aqui sobre isso esses dias. Adão, quando pecou, ouça bem, ele teve uma ideia brilhante. Ele tentou se cobrir com folhas de figueira, mas ele viu que não era possível, porque elas imediatamente secaram, pouco tempo depois secaram, e não foram suficientes para cobrir a sua nudez. Até que quando Adão ouve a voz de Deus, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Por quê? Provavelmente ele estava com medo, mas também, querido, ele já se sentia alguém que não fazia mais parte. Provavelmente, querido, ele já estava sentindo essa separação. Sabe, amado, quando nós pecamos, nós sentimos esse distanciamento em nós. Eu posso te falar algo aqui que talvez você não saiba, querido. Deus, ele não se afasta de você, mas nós sentimos isso. É a sensação que vem sobre nós. É a sensação de que agora eu não estou mais apto a orar. É a sensação de que agora eu não estou mais apto a pregar. Eu não estou mais apto a dançar. Eu não estou mais apto a ministrar. Você quer ver uma coisa, irmão? Fala a verdade. Vocês aí que são líderes de célula, vocês que participam de alguma equipe aqui da igreja, imagina aquele domingo que foi terrível para você, o pior do domingo. Pior domingo. E por acaso, naquele domingo, você está escalado para ministrar um louvor. Fala a verdade. Você está escalado para ministrar aqui. Fala a verdade, querido. Que drama que é? É drama na sua vida, sim ou não? Só um sim. Quer dizer, ninguém tem esse drama. Só eu e essa pessoa que disse sim, que por acaso foi minha mãe. Ah, você também falou? Então são 3 pecadores.
Ah, você também falou? Eu vou dar a chance agora dos que não falaram, falar agora. Tá certo? Fala a verdade. Não dá aquela sensação ruim? Como que eu vou ministrar? Como que eu vou falar? Como que agora eu subo naquele palco, naquela plataforma, para poder estar ministrando, se eu pequei? Eu quero dizer algo para você, querido. Todas as vezes que nós pecamos, essa separação, essa sensação de separação vem sobre nós. E a primeira coisa que nós nos sentimos é desencorajados. A verdade, irmão, é que a gente se sente desencorajado até de vir no culto. Por quê? Porque a gente se sente desqualificado. Porque a primeira coisa que passa na nossa mente: como que um pecador como eu vai estar sentado no meio daquela assembleia de santos? Mas eu quero dizer algo para você. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 1, no versículo de número 7. João, capítulo 1, versículo 7. Quem achou, diga amém. Tem como colocar? João, capítulo 1, versículo 7. Ok, olha o que está escrito. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Então diga comigo assim: se eu andar na luz, não, diga como vencedor, diga: se eu andar na luz, como Ele está na luz, mantenho comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, Filho de Deus, me purifica de alguns pecados. De alguns pecados? De quantos pecados? De quantos pecados? Todos os pecados. Aí você diz assim: mas pastor, qual é o grande equívoco desse problema, desse versículo? É que as pessoas, quando leem esse texto, eu quero que você preste atenção aqui em mim, irmão. Eu estou vendo um monte de gente olhando para tudo quanto é lado e não está olhando para cá. Eu sou sistemático com isso, olhe para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Qual é o grande problema desse versículo? É que as pessoas acreditam o seguinte, quando leem aqui. Aqui, o apóstolo João, ele está dizendo o seguinte: se andarmos onde? Onde? Na luz. Como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Qual é o grande erro de interpretação aqui? É que muitas pessoas pegam esse versículo e eles colocam o seguinte: que nós devemos andar segundo os padrões da luz. Mas não é isso que está dizendo. Ele não está falando em que padrão que eu tenho que andar. Ele está dizendo que eu tenho que andar onde? Na luz. Se eu estou andando na luz, o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. O que isso quer dizer? É que um dia, querido, eu e você estávamos no império das trevas, mas o Senhor, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu quero dizer? Mateus capítulo 5, versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, querido, eu quero que você olhe para mim, eu quero que você entenda. Todos aqueles que um dia já se renderam a Jesus Cristo, hoje andam na luz. Na luz. A grande verdade é que muitas vezes nós temos atitudes que não são compatíveis com a luz. Isso é verdade.
muitas vezes tropeçamos, muitas vezes falhamos, muitas vezes, querido, sentimos, querido, que fazemos coisas que nos envergonhamos, coisas que ferem a santidade de Deus. Por quê? Porque todo pecado é desonroso, todo pecado fere a Deus, todo pecado, querido, é um insulto a Deus. E muitas vezes, mesmo nós que já somos da luz, que andamos na luz, cometemos pecados. Por quê? Porque existe uma natureza pecaminosa ainda em nós. Existe em nós ainda uma tendência ao pecado. Existe uma carne que grita pelo pecado. E muitas vezes, ou algumas vezes, cometemos pecados, sim. E aí qual é o drama? Imediatamente a gente sente uma condenação. A gente sente o quê? Uma separação. Parece que Deus agora já não está mais em nós. Existem pessoas, querido, que acreditam até que o Espírito Santo sai de dentro delas quando elas pecam. Querido, isso é impossível. Desde que você aceitou Jesus, querido, você se tornou um só com o Senhor. A palavra dessa união é amalgamado, misturado, não tem mais como separar. Você é templo do Espírito Santo, Ele habita em você e Ele não sai mais de você. Então, querido, muitas vezes a gente sente essa separação, mas olha o que o apóstolo João está dizendo: o seguinte: se nós somos os da luz, se andamos na luz como Ele está na luz, querido, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Então, querido, para aqueles que andam na luz, a purificação. Como? Mediante a confissão, mediante arrependimento. É sobre essas coisas? Não, querido, é mediante ao sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Tem gente que acha que é o seu arrependimento que purifica você do pecado. Não é não, irmão. Se você se arrepender, isso só mostra que você é nascido de novo. Mas eu quero dizer algo para você, querido: o que te purifica dos pecados é o sangue de Jesus. Se hoje você é justificado, se hoje, querido, você pode se sentir limpo, purificado, sem manchas, é pelo sangue de Jesus. Eu posso ouvir um amém por isso, igreja? Eu quero que você entenda o seguinte: observe que esse texto está dizendo o seguinte: se andarmos na luz, nós já somos o povo da luz. Então o sangue de Jesus nos purifica. Diga comigo assim: o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Diga: de todos os pecados. O que é todos? Hein? Vou te fazer a pergunta de novo: o que é todos? Todos envolve o quê? Hein? Eu não ouvi. Isso, você precisa falar para sair na gravação. Todos envolve o quê? Todos, tudo. Então o sangue de Jesus te purifica de todos os pecados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Amém? Mas aí você fala assim: mas pastor, peraí, se você for seguir o texto ali em 1 João capítulo 1, no versículo 9 diz assim: olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém ou não? Amém ou não? Agora ouça o que eu vou te dizer. O que te purifica? É a confissão ou é o sangue? É o sangue. Mas então por que João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele nos purifica? Porque aqueles que andam na luz, querido, eles têm revelação de quem eles são. Mas pastor, peraí, me explique isso melhor. Se confessarmos os nossos pecados, sabe quando que você confessou o seu pecado, irmão? No dia que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Porque nesse dia você disse: eu sou pecador e eu preciso de um Salvador para me salvar. Nesse dia você confessou os seus pecados. Agora, olha para mim. Qual é o grande problema? É que tem gente que acha o seguinte: eu já li comentários que dizem o seguinte, que você precisa confessar tudo, inclusive dar os nomes. Amém, amados? Alguém já ouviu falar sobre isso? Amém ou não? Todo mundo fala sobre isso. É verdade, irmão. Seria muito bom se isso fosse possível. Porque a minha pergunta para você é: você confessa todos os seus pecados?
Fala a verdade para mim, todos. Hein? Quem aqui pode dizer assim, não, pastor, olha, comigo não passa nenhum. Todos os pecados que eu cometo, eu confesso. Tem alguém aqui que confessa todos mesmo? Irmão, posso ser honesto com você? Se você for confessar todos os seus pecados, você vai ser um atormentado que anda assim, Senhor, acabei de pensar uma coisa horrorosa agora, Senhor. Olha, Senhor, oh, não, meu Deus, eu olhei ali, olha que coisa horrível, Senhor, para que eu olhei? Senhor, olha, agora me perdoa, Senhor, por quê? Porque eu pensei mal da minha sogra, Senhor. Se bem que sogra acho que não é pecado não, Senhor, mas peço perdão de qualquer jeito. Senhor, olha, Senhor, olha, eu fiquei com vontade, Senhor, de não devolver aquele troco que o cara me devolveu a mais. Como é que vai ser a tua vida, irmão? Vai ser um inferno. Você vai ficar o tempo todo falando dos seus pecados. Você está entendendo o que eu estou falando? O que João está dizendo é o seguinte, é que todo aquele que confessa é perdoado. Mas a condição para que você tenha esse perdão não é a confissão. A condição para você ter o perdão é o sangue de Jesus na sua vida, irmão. Porque é o sangue de Jesus que te purifica de todos. Diga comigo, todos. Todos envolvem os pecados confessados? Sim ou não? Todos envolvem os não confessados? Sim ou não? Todos envolvem todos! Acorda! Todos envolvem todos! Só que nós somos religiosos demais. Envolve tudo. Envolve até pecado que você ainda vai cometer. Pastor, o pecado que eu estou cometendo agora, irmão, deve ter um monte de gente pecando agora dentro da igreja. Do tipo, tá vendo? Esse pastor é descontrolado, ele é desequilibrado. Isso é pecado. É pecado pensar isso do pastor, irmão. Deve ter gente que deve estar pensando assim, olha lá, tá vendo? Não sei nem para que eu vim nesse culto. Olha só, esse pastor, ó, tá com nada não, isso é heresia. Para de pensar essas bobagens. Entendeu? É porque às vezes, irmão, eu confesso para você que ele me dá ziquezira de ver religiosidade de crente. Ziquezira, me dá um negócio. Sabe por quê? Porque as palavras, o que ele aprendeu às vezes numa tradição fala mais alto que a Bíblia está falando. Se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Essa palavra purifica no grego, ela está no tempo verbal que denota, ou seja, é um tempo, é uma ação ocorrida no presente. Então o sangue de Jesus está me purificando agora de todos os meus pecados. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga comigo assim, o sangue de Jesus está me purificando agora de todos os pecados. Só que se purifica, ele tem também ação contínua. A palavra purifica, ela tem uma ação contínua. O que significa ação contínua? É que purifica, continua purificando e ainda vai me purificar. O sangue de Jesus me purifica hoje, me purificou ontem e vai me purificar amanhã. Esse é o sangue de Jesus. Então, querido, não tem por que sentir separação. Sabe, não tem por que sentir distanciamento. Jesus, ele morreu naquela cruz. Jesus, ele derramou o sangue dele sobre a nossa vida. O sangue dele está sobre nós, para nos aproximar definitivamente de Deus. Então que toda separação caia por terra. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não é pelo muito orar, não é por ficar se lamentando. Por quê? Porque quando a gente peca, a gente começa, Senhor, agora, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, Senhor, me perdoa, perdoa, Senhor, me perdoa, 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 perdoa. Começa a orar. Amém, você tem que orar mesmo. Mas tem gente que acha que é por muito orar. Não, acho que eu ainda não orei o suficiente, eu ainda não estou perdoado. Tem gente que acha que é porque ficar se lamentando. Eu sou um pobre, eu não valho nada. Olha o que eu fiz, eu sou miserável, Senhor. Aí tu fica no culto aqui, fica em agonia. Lança essa agonia fora. Joga essa agonia fora, irmão. Sabe, outra coisa também, tem gente que acha que tem que fazer um ritual. Se eu não fizer aquela oração, eu não sou perdoado. Sabe, tem gente que acha que vai conseguir um perdão se fizer penitência. Ou seja, eu preciso sofrer alguma coisa para eu ser perdoado. Não pode, o perdão não pode ser fácil demais assim. Sabe, eu preciso ser punido, eu preciso sofrer alguma coisa. Sabe, querido, tem gente que acha que só é perdoado se prometer. Senhor, olha, eu cometi isso, mas eu te prometo, Senhor, eu vou ser um cara melhor agora. Eu vou ser bonzinho, eu vou ser...
Tem gente que acha que já não é isso não. Tem gente que acha que é um período de espera. Olha, eu acabei de pedir perdão agora, mas eu não estou perdoado. Preciso de um tempo para ser perdoado. Isso é o que a igreja mais gosta, do tempo para ser perdoado. Quero dizer uma coisa para você, querido. Não é penitência, não é muito orar, não é lamentar, não é você ficar se batendo, não é você ficar, querido, dando tempo, porque tempo não aperfeiçoa você e o tempo não aperfeiçoa o sangue de Jesus. Nós somos purificados, segundo a Bíblia Sagrada, é pelo sangue de Jesus. Então, quando essa canção do Fernandinho foi ministrada, diz assim: esse sangue que nos lava e nos faz brancos como a neve. Nada além do sangue, nada além do sangue pode me fazer branco como a neve, nada além do sangue de Jesus. Então, não são essas atitudes, não é sua confissão, porque se você confessasse, mas não tivesse o sangue de Jesus, você não estava perdoado. Se você confessasse, se você se arrependesse, mas não tivesse o sangue de Jesus, você não estava perdoado. Então o que te purifica de verdade? É o precioso sangue de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus, um amém, um ai, 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 ui, ui, ui. Segundo problema que acontece, querido, quando nós pecamos, o primeiro é quanto a Deus. A gente sente essa separação, porque a gente acha que a gente agora não é mais perdoado, principalmente se tratar de pecado recorrente. O que é pecado recorrente? Aquele pecado que você pecou ontem, aí você acabou escorregando hoje de novo. Aí você fala, não, ontem Deus perdoou, mas hoje aí já é demais. A palavra purifica, só voltando aqui no tópico acima, é uma purificação constante. Posso ser mais específico para você? É como uma cachoeira. Imagina você tá sujo, muito sujo, e você entra debaixo de uma cachoeira. O que acontece, querido? Você se torna limpo. Mas se alguém jogar uma lama em você, você estando debaixo da cachoeira, o que acontece? A lama te suja? Não. Por quê? Porque a cachoeira te purifica, ela te limpa. Mas alguém vai lá e joga um balde de esgoto em você, mas você está debaixo da cachoeira. O que acontece, irmão? A cachoeira te lava. Assim é o sangue de Jesus. Segunda coisa é quanto a nós mesmos. Primeiro é quanto a Deus. A gente sente essa separação. Segundo lugar é quanto a nós mesmos. Por quê? Porque quando nós pecamos, dentro de nós, na nossa consciência, vem um fardo pesado de culpa. Sabe, os pecados que a gente comete, irmão, eles ofendem a Deus. Sabe, por um lado eles ofendem a Deus, mas por outro eles nos corrompem. E aí o que vem sobre nós? Culpa. Diga comigo, culpa. E sabe o que é uma culpa, irmãos? O que é culpa? Eu vou explicar para você. Culpa é uma mancha que os pecados causam na nossa consciência. Ou seja, por mais que você está perdoado, mas parece que ainda tem uma mancha daquele pecado na sua consciência. Ou seja, você não consegue esquecer. Você não consegue ainda se sentir totalmente limpo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui honestamente. Eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Quantos já se viram em situações assim, com essa culpa aí, com essa mancha, que você já pediu perdão? Você sabe que a palavra te garante que você está perdoado, mas parece que ainda tem uma mancha dentro de você. Você pensa assim, olha, não pode ser tão assim. É como uma janela que nunca foi lavada. Aí vai dando tanta poeira, que normalmente a pessoa que está caminhando debaixo de culpa, sabe o que acontece com ela? Ela começa a perder condições, possibilidade de ver a luz de Deus. Então, querido, quanto a nós mesmos, os pecados mancham a nossa consciência. Mas eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Hebreus capítulo 9, no versículo 14. Hebreus 9, 14.
Quem achou, diga amém. Hebreus 9:14. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, quanto mais o que, irmãos? Quanto mais o que, irmãos? Que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. O que o sangue de Cristo faz? Purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Então está dizendo o seguinte: a nossa consciência, ela é purificada como? Diga comigo: pelo sangue. Diga: pelo sangue. Então, querido, o que me aproxima de Deus? O sangue. O que purifica a minha consciência é o sangue. O sangue, ele remove essa mancha de culpa. Então o que eu preciso fazer? Toda vez que você cometeu um pecado, irmão, que você já pediu perdão, e que por algum motivo você ainda se sente culpado, você precisa fazer oração: Senhor, cobre a minha mente, a minha consciência com o sangue de Cristo. O sangue purifica. Ele é suficientemente poderoso para purificar, para limpar a nossa consciência de toda culpa. Só que a gente acha que isso não é suficiente. O sangue de Jesus, querido, ele purifica a nossa consciência. Sabe por quê? Porque pelo sangue de Jesus, Deus se esquece dos nossos pecados. Salmo 103, versículo 12 diz assim: olha, quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto ele tem afastado de nós as nossas transgressões. Então olha para mim, o que o salmista está dizendo? Você consegue mensurar a distância de Oriente para Ocidente, sim ou não? Não consegue. Então ele está dizendo o seguinte: é essa distância que Deus leva os nossos pecados de nós. Ele afasta de mim os meus pecados da distância do Ocidente para o Oriente. Em Jeremias capítulo 31, versículo 34, quando ele está falando da nova aliança, ele diz assim: olha, e não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Olha só, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus, ele é um Deus, querido, que para aqueles que estão na nova aliança, para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, ele não se lembra dos pecados. Ele resolve não se lembrar. Ele resolve não mais fazer menção. Quando Deus perdoa, ele esquece e ele não volta atrás quanto a isso. Jesus, ele morreu aproximadamente 2000 anos e o sangue dele ainda está disponível 24 horas por dia para limpar a nossa consciência. Há poder no sangue de Jesus para tirar toda mancha de culpa. E por último, irmãos, quando nós pecamos, nós temos um problema quanto a Satanás. Por quê? Porque, amados, quanto a Deus sentimos separação, quanto a nós mesmos sentimos consciência de culpa, aquela mancha em nós. Mas e quanto ao diabo? Acusação. Diga comigo assim: acusação. Diga novamente: acusação. Sabe, querido, você confessa, você aplica o sangue de Jesus sobre a tua vida, você está purificado, mas o diabo não deixa de te acusar. O diabo, ele continua te acusando. Olha lá, você é miserável. Olha o que você fez. Você acha que é só pedir perdão assim que tá bom, tá resolvido para você? Não tá, não, meu filho. Você é pecador, muito pecador. Inclusive eu te vi ontem, pecador. Você é pecador demais. O diabo que faz isso, irmão. O diabo, ele fica condenando. A palavra de Deus no livro de Zacarias, eu preguei isso alguns dias atrás. O que acontece? Fala do sumo sacerdote Josué. Ele estava em pé diante de Deus, mas à direita dele estava quem? O acusador, o diabo,
pronto para se opor a ele em acusação. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido: todas as vezes que você peca, você sente aquele sentimento de afastamento, você sente aquele sentimento de culpa, aí o que você faz? Você ora: Senhor, que o teu sangue, ó Deus, continue me purificando de todo pecado. Eu me aproprio do sangue que me perdoa, que foi vertido na cruz do Calvário para me perdoar. Aí você começa a orar e você se chega a Deus em oração. O que o diabo fala? Está adiantando nada. Não está adiantando. Desiste. Deus não está nem te ouvindo. Você é muito pecador. Olha, você é o pior dos que estão aqui. Acusador. Olha só, querido, que coisa terrível. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, olha só o que diz aqui: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram. Quem venceu? Os irmãos. A igreja venceu quem? O acusador. Como que a igreja venceu o acusador? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então como que nós vencemos o acusador? Pelo sangue de Jesus. Aí você fala assim: pastor, mas eu não estou conseguindo, está muito bonita essa mensagem, ou nem está tão bonita essa mensagem, mas eu preciso entender isso na prática, como funciona. Sabe como é que funciona? Você pecou, você aplica o sangue de Jesus, fala: Senhor, eu sei que eu estou perto do Senhor, é pelo sangue do Senhor, não é pelo meu bom comportamento, mas é o sangue de Jesus que me aproxima de Ti. Senhor, eu sei que não há mais culpa sobre mim, eu estou purificado pelo sangue de Jesus. Aí vem o acusador, mas ele não está ouvindo, isso não é suficiente. Aí você fala: cala a boca, Satanás, porque sobre a minha vida está o sangue de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: contra o sangue de Jesus, todas as acusações de Satanás tornam-se sem efeito. Sem efeito. Por quê? Ele te acusa: ah, mas você mentiu. Está pago pelo sangue de Jesus. Ah, mas você agiu mal assim. Está pago pelo sangue de Jesus. Então ele não tem mais do que te acusar. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Tem muito crente com medo de falar com Deus, tem muito crente com medo de se relacionar com Deus, tem muito crente, querido, se sentindo distante, tem muito crente, querido, cheio de culpa, carregando culpa, está aprendendo sobre a graça, mas acha que a graça é só para os santos. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: a graça é para todos nós. Todos nós. E tem gente, querido, que está andando sob acusação, se sente acusado. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: na cruz, o Senhor, Ele já providenciou perdão para você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Luiz, se tivesse como colocar esse texto de Êxodo, seria maravilhoso. Êxodo 12. Abra a sua Bíblia, irmão, você precisa ler esse texto. Êxodo 12. Consegue postar? Êxodo 12. Quem já achou aí, diga amém. Tem alguém ainda procurando? Sim ou não? Êxodo capítulo 12. Olha o que está escrito aqui. Conseguiu ou não? Não? Olha só, irmãos. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão. Falou a quem, irmãos? Na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a próxima família for pequena demais para um cordeiro, torná-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então preste bem atenção, versículo 5:
O cordeiro ou o cabrito será sem defeito. Será como? Sem defeito. Macho de 1 ano, e o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Amém ou não? Versículo 7. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Versículo 9. Não comerão ele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, e a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Amém, irmãos? Versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Agora vem o versículo 13, que é o mais importante para nós. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Olha que coisa gloriosa. A Bíblia diz então que Deus, ele diz o seguinte: agora é a última praga, eu vou à terra do Egito, eu vou matar todos os primogênitos lá para libertar o povo. Vocês vão matar um cordeiro. O que vocês vão fazer? Pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais da porta esse sangue. Quando eu passar, quando eu vier sobre a terra para ferir os primogênitos, na casa que eu vir o sangue, eu vou passar por cima. Nessa casa não tem morte, nessa casa não tem praga, nessa casa não vai ter nada. Aí eu pergunto para você, imagine só os israelitas lá dentro. Olhe para mim, o Isaac perguntando lá pro Judá: Judá, você passou o sangue lá direitinho, meu filho? Aí o Judá falou: não, eu passei. Mas você passou nos umbrais? Não, passei nos umbrais. Você tem certeza? Tenho. E agora? A gente está dentro de casa, não dá para ver se o sangue está lá ou não. Mas eu quero dizer algo para você, querido, preste atenção nisso. Quem estava dentro de casa realmente não viu o sangue. A pergunta que eu faço para você hoje: você vê o sangue de Jesus na tua vida? Você não vê. Como os judeus também não viram. Mas quem precisava ver era o Senhor. E hoje Ele vê o sangue sobre a sua vida, e isso basta. Talvez você não está vendo, mas o Senhor está vendo. Você está entendendo? Agora, o que protegia aquela família era o sangue. Diga comigo assim: era o sangue. Era os bons comportamentos? Era estar ali dentro da casa, talvez ali falando assim: ó, e você? Você fez tudo que você tinha que fazer esse mês certinho? Você tratou lá o seu pessoal direitinho? Como é que tá? Tá tudo certinho com você? Fala: ih, rapaz, eu tô devendo um anel lá da esquina, não paguei ele. Aí você imagina, aí o Senhor ia passar aquela hora lá, ia ver o sangue, mas ia falar: ih, ali, mas ali tem os Paulinho que não pagou o anel da esquina. O que a gente faz? Mata só o filho dele. Era assim que funcionava? Não, irmão. O que satisfez Deus foi ver o quê? O sangue. Porque quando há derramamento de sangue, há remissão de pecado. Eu quero que você leia um outro texto comigo, irmãos, muito forte. Hebreus capítulo 9. Aí eu queria que você colocasse a figura para mim, tá, Luísa? Da Arca da Aliança. Hebreus capítulo 9. Olha o que diz aqui, olha. Hebreus 9. Diz assim, ora. Quem achou Hebreus 9? Está escrito assim, ora. Também o primeiro pacto tinha ordenanças do serviço sagrado e um santuário terrestre, pois foi preparada uma tenda, a primeira na qual estava o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição. A essa se chama o santo lugar. Mas depois do segundo véu estava também o que se chama o santo dos santos,
que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, ou a arca do pacto. Coloca para mim a foto da arca da aliança. Todos já viram essa foto da arca da aliança? Amém ou não? Quem aqui já viu, diga amém. Sabe o que a Bíblia diz? Que essa arca ela ficava no Santo dos Santos, amém ou não? No tabernáculo lá de Moisés, como é que era? Tinha o átrio, que era o pátio. Tinha o santo lugar, e dentro do santo lugar tinha o Santo dos Santos, que ficava a arca da aliança. Diga comigo assim: ninguém, não, diga como vencedor, diga: ninguém podia entrar no Santo dos Santos. E olha só, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, versículo 4, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. Então dentro da arca tinha 3 coisas. Quantas coisas? A vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e o maná. Então diga comigo assim: a vara de Arão, tábuas da lei e maná. Isso estava dentro da arca da aliança. Ninguém podia olhar dentro da arca da aliança. Ninguém podia ver o que estava lá dentro. Se alguém abrisse para ver, morria na hora. Você sabia disso, irmão? Sabe por quê? Porque esses 3 itens que estavam ali dentro, eles falavam da rebeldia do homem quanto a Deus, contra Deus. Por quê? As tábuas da lei falava da rebeldia do homem em obedecer os mandamentos do Senhor. A vara de Arão que floresceu falava da rebeldia do homem quanto à liderança instituída. E o maná falava da rebeldia do homem quanto à provisão de Deus. Então Deus ele mandou colocar a tampa da arca por cima. Amém ou não? Esses itens ficavam então dentro da arca, ninguém via. Essa tampa da arca aqui, que tinha esses 2 querubins, ela era toda feita de ouro. Era feita de quê, irmãos? Eu quero que você preste muita atenção nisso, irmão. Isso aí é libertador para a tua vida. Essa tampa também se chama propiciatório. Como é que é o nome? Diga como um vencedor, diga propiciatório. Então agora vamos ler o capítulo 4, o versículo 4 de novo. Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. Sobre a arca, os querubins da glória que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes. Então preste bem atenção, estando o tabernáculo montado, tudo pronto, os sacerdotes eles entram continuamente na primeira tenda, ou seja, no santo lugar. Amém ou não? Amém ou não? Eles entram no santo lugar, celebrando os serviços sagrados. Mas na segunda tenda, que é o Santo dos Santos, presta atenção, onde fica a arca da aliança, nessa tenda, mas na segunda tenda, só o sumo sacerdote que podia entrar. Amém ou não? Então quem podia entrar no Santo dos Santos? Diga comigo assim: só o sumo sacerdote. E o dia que ele quisesse? Não. Uma vez por ano ele podia entrar no Santo dos Santos. Então diga comigo assim: o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E o que ele tinha que ter nas mãos? O sangue do sacrifício. Amém ou não? Não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Passa a próxima figura. Então o sumo sacerdote ele entrava e ele colocava o sangue em cima do propiciatório. Amém ou não? Olha para cá, irmão, olha com vida, anima-te, em nome de Jesus. Então o sangue estava em cima do propiciatório. Amém ou não? Amém ou não? O que estava debaixo do propiciatório? As tábuas da lei. Rebelião contra os mandamentos de Deus. O que estava debaixo do propiciatório? O maná,
que representava a rebelião do homem contra a provisão de Deus. O que estava debaixo do propiciatório? A vara de Arão que floresceu, que representava a rebelião do homem contra as lideranças instituídas pelo Senhor. Então por que Deus mandava o sumo sacerdote entrar uma vez do ano para colocar o sangue do cordeiro sobre o propiciatório? Porque quando ele olhava, ele não via rebelião, ele só via o sangue. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Amém ou não? Versículo 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue. Ouça aqui, ele está dizendo o seguinte, o autor dos Hebreus: mas Cristo, o sumo sacerdote, entrava lá uma vez por ano para poder colocar o sangue lá, pelos seus pecados, pelos pecados do povo, por todos os pecados, para que Deus não viesse com ira sobre o povo. Aí o autor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte: mas Cristo, quem, irmãos? Cristo, ele entrou num tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. Quando o Senhor Jesus morreu e ele foi assunto aos céus, ele entrou num tabernáculo celestial. É isso que está dizendo. E a Bíblia diz que ele não estava carregando nas suas mãos o sangue de bodes, ele não estava carregando o sangue de animais, mas ele carregava o seu próprio sangue. Oh, querido, ele carregava o próprio sangue. E ele entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Então ouça o que eu estou te falando. Cristo, quando ele entrou com sangue, o sacerdote ele tinha que fazer isso uma vez por ano. Cristo, quando ele entrou de uma vez por todas, para sempre, obtendo eterna redenção, ou seja, perdão eterno para mim e para você. É isso que o sangue nos proporciona. Ele entrou obtendo eterna redenção, porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu-se a si mesmo imaculado, purificará das obras mortas a vossa confiança para servirdes a Deus. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então ouça o que eu quero te dizer. Eu queria que o louvor já estivesse aqui. O sumo sacerdote, ele tinha que entrar lá uma vez por ano para oferecer e aspergir o sangue no propiciatório, para que não houvesse, querido, condenação. Diga comigo assim: condenação. E durante um ano ele não precisava mais entrar. Por quê? Porque aquele sangue cobria o pecado daquele povo por um ano. Diga comigo assim: por um ano. Mas Cristo, quando ele entrou num tabernáculo não feito por mãos humanas, então isso nos dá a entender, querido, que de alguma forma existe um tabernáculo no céu. E o Senhor, ele entrou nesse tabernáculo. Ele entrou no santo dos santos. E ele não carregava o sangue de bodes, de novilhos. Ele trazia o seu próprio sangue. E a Bíblia diz que ele entrou de uma vez por todas, para aspergir o seu sangue no propiciatório, para obter para a humanidade redenção eterna. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe o que acontece, irmão? Ouça o que eu vou te dizer. Quando nós pregamos uma mensagem de condenação, isso agrada os homens. É uma coisa incrível e louca. Mas quando você prega uma mensagem de perdão, de remissão de pecados, isso gera alvoroço. Por que será que os homens querem muito mais um Deus punidor do que um Deus gracioso? Eu sei por quê.
olhe para mim, é porque a graça, ela humilha o homem. Ouviu o que eu estou dizendo? A graça, ela humilha o homem. Por quê? Porque a graça diz o seguinte: não tem nada a ver com você, não é pelo quanto você ora, não é pelo quanto que você faz, mas tem tudo a ver com Cristo, tem tudo a ver com o que Ele fez por você. Então esse perdão não é porque você é bonzinho, esse perdão não é nem porque você se comportou bem, não. É porque um dia Ele te amou, Ele te escolheu, Ele resolveu te chamar para debaixo da cobertura desse sangue que te purifica de todos os seus pecados. É por isso que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É por isso que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque qualquer língua que tentar condenar aqueles que estão em Cristo Jesus, elas se depararão com o sangue de Jesus, que nos traz eterna redenção.